Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio, o canal. Hoje eu trago para vocês uma história muito interessante, uma história que fala sobre uma possível reencarnação de um menino, a história de James Lingner, um rapaz que nos poucos anos ali de idade começou a apresentar várias lembranças de uma suposta vida passada, com indicações muito fortes e muito precisas de uma outra pessoa que realmente existiu. Então vem com a gente que hoje o caso vai ser muito legal. Antes de começar, já faço o convite de que vocês se inscrevam aqui no Calafrio. Se inscreve e também já deixa o like aqui pra mim. Um comentário também indicando algum tipo de caso, casos não muito conhecidos que eu tenho mais interesse. E também toca o sininho para vocês receberem notificações e ficarem por dentro de todas as novidades aqui do Calafrio. Também quero convidar vocês para conhecerem o Pods Frio, o podcast do Calafrio, disponível em várias plataformas de streaming, Spotify, Amazon, Apple Podcasts, muitas plataformas, Anchor, que é a plataforma lá base que eu coloco, então já tem 10 episódios, vai ter muito mais. Então se liga lá no Pods Frio, segue o nosso perfil nas redes de podcast e continue acompanhando aqui o nosso conteúdo, que varia do canal para o podcast. E agora vamos direto para o caso, a reencarnação de James Lingner. Então, gente, o James Lingner, ele era uma criança que nasceu no dia 10 de abril de 1998, na Baía de São Francisco. Ele é filho de Andrea Lingner e também de Bruce Lingner. Eles eram uma família ali de 3 membros, mãe, pai e filho, e eles viviam lá em São Francisco, na Baía de São Francisco. Só que ali pouco antes, quando James ele ainda era uma criança muito nova, com menos de 2 anos de idade, em fevereiro de 2000, ele começou a apresentar uns tipos de pesadelos muito recorrentes. E o James nos sonhos ele falava coisas assim: o avião está em chama, o rapazinho não consegue sair, coisas do tipo que o avião estava caindo, pegando fogo. Só que a história não acontecia só nos sonhos. O James ele começou ali a desenvolver uma paixão forte por aviões, por histórias relacionadas com guerra, e um dia ele continuava falando essas histórias de o aviãozinho está em fogo, o homenzinho está em perigo, não conseguem sair, e certo dia a mãe dele questionou quem era esse homem que ele tanto falava, e também ela já tinha escutado nos sonhos dele. Ele falou que era ele mesmo, essa pessoa, e era como ele havia morrido. E a partir desse momento começou uma saga dos pais dele tentando entender do que é que o filho deles estava falando. E num desses pesadelos, o filho dele também começou a dizer que o avião ele saía de um barco, de um porta-aviões na verdade, esse avião que foi atingido. Só que o pai dele não ficou assim tão satisfeito com a resposta e perguntou se o filho dele sabia o nome desse navio. E o James, o pequeno James, disse que o nome desse navio era Natoma e que os japoneses que tinham atingido o avião que tinha saído do Natoma. Então o pai dele mais tarde foi procurar e descobriu que sim, existia uma base de navio chamada Natoma Bay, que o filho dele não tinha tido assim nenhuma informação que ligasse, não fazia muito sentido para os pais do James, do pequeno James, que ele soubesse dessas informações, porque não fazia muito parte ali da rotina deles até então. Na verdade, o Natoma, ele era um porta-aviões, como o próprio menino já tinha falado, e o pai dele descobriu que essa plataforma, esse porta-aviões, que era uma plataforma, ela ficava estacionada no Oceano Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o menino ele continuava apresentando esses pesadelos e os pais deles começavam a tentar tirar informações, ou durante ali os pesadelos, ou também posteriormente, quando o menino estava brincando, ou em algum momento eles chamavam o menino para tentar tirar algumas histórias da limpa ali do que o menino estava falando. Começavam a surgir cada vez mais informações que os pais deles começaram a acreditar, na verdade, que tinha alguma coisa além ali do que uma imaginação fértil de criança. Vale a pena destacar que os pais do James, eles eram cristãos e eles acreditavam muito em Deus e essa história de reencarnação.
incomodava um pouco eles. E os pais deles viram que ele começou a falar de um outro homem que seria um amigo e dar algumas informações, e eles perguntaram para ele quem era esse homem. E o menino tinha um nome. Ele disse que o nome desse outro homem era Jack Lurser. Então os pais do James tentavam, continuar ali, pesquisar um pouco mais a história, mas ainda deixavam com que o James continuasse a vida dele de criança para que isso não afetasse muito ele. Porém, um dia o pai dele tinha comprado um livro, estava procurando um livro para dar para o próprio pai, e o nome do livro era Batalha de Iwo Jima, de 1945. Só que nessa história acontece uma coisa mais bizarra. O menino encontra uma das páginas do livro e mostra para o pai dele assim: pai, esse aqui é o lugar em que o meu avião caiu. E esse lugar era um lugar que ficava no Japão e fazia parte ali de um roteiro de guerra, e que tinha acontecido realmente essa batalha de Iwo Jima, que é uma batalha histórica inclusive. Então, os pais do James, eles começaram a questionar quem era, esse homem que ele era na outra vida e tal, e ele inclusive disse que o nome dessa pessoa que ele era Houston Jr. Então os pais deles começaram a procurar muito quem era esse Houston Jr., porque o menino falava desse Houston como se fosse ele mesmo, da paixão dele por avião e de como o avião dele tinha caído e de onde tinha acontecido tudo aquilo no Japão, que os japoneses tinham derrubado o avião dele, que ele era americano, mas estava na guerra no Japão defendendo os Estados Unidos. Então começou a surgir muitas dúvidas sobre os pais, porque os pais queriam entender se isso era realmente uma lembrança do rapaz, mesmo que eles meio que duvidassem disso, ou se não passava ali de algum quesito histórico que ele estava conseguindo encontrar. Mas vale lembrar que ele era uma criança, assim, praticamente um bebê, tinha de 2 a 3 anos nessa época e era muito novinho. Mas o menino continuava ali dando mais indícios de que realmente ele era a reencarnação do piloto Houston Jr., porque ele fazia desenhos, ele sabia nomes, sabia dados geográficos e muita informação que uma criança ali muito novinha não deveria saber. Quando Bruce Langner, o pai do James, do menino James, quando ele começou a pesquisar mais essas histórias, ele foi ficando cada vez mais incrédulo. Ele descobriu que o piloto James Houston Jr., que na verdade não era Houston Jr., era James Houston Jr., que é o mesmo nome do menino, esse homem, esse piloto, foi a única pessoa que morreu na batalha de Iwo Jima no ano de 1945. Ele morreu ali pouco acima das ilhas Chichijima, no Japão, no dia 3 de março de 1945. E os dados batiam muito com as informações que o menino tinha passado ali para a família. E esse piloto, James Houston Jr., ele havia morrido muito novinho, ele só tinha 23 anos de idade quando o avião dele foi atingido na batalha de Iwo Jima. Então, o pai do James, Langner, ele começou a procurar ali em fóruns da internet mais informações e tentar encontrar pessoas que estivessem vivas ali no começo dos anos 2000 para saber mais informações do caso. E ele, eu não sei se ele acabou organizando, ele acabou descobrindo na internet uma reunião sobre o Natoma Bay, que era aquela base lá, aquele navio porta-aviões, e ele acabou comparecendo para tentar encontrar algum conhecido lá. Então, nesse encontro do Natoma Bay, o Bruce, o pai do James, ele acabou descobrindo que era bem provável que o Jack Larson, ele estava vivo, aquela pessoa que o menino citou como um amigo que ele lembrava, da outra vida, da vida dele como piloto, que ele estava vivo, era um senhor já bem idoso, mas ele não tinha comparecido naquela reunião. Então o Bruce, o pai, continuou tentando o contato ali para descobrir um pouco mais sobre essa história que o filho dele estava narrando tão bem e desvendando tantos enigmas ali de uma outra vida. Dentre as várias informações que o Bruce e a Andrea eles conseguiram, tinham várias coisas de destaque. Eles acabaram sabendo que o Jack Larson realmente foi o melhor amigo do James Houston Jr. na guerra e que ele ainda estava vivo. Também descobriram que o Natoma Bay realmente existia e que o menino tinha várias informações sobre aquele porta-aviões que uma criança não deveria saber. E além de tudo, ali com essa troca de informações e nessa pesquisa, eles descobriram também que o James Houston Jr. ele tinha uma irmã e que essa irmã, a Anne Barham,
ela ainda estava viva e eles conseguiram contato com ela. O menino conseguiu, o James, criança, conseguiu falar com ela no telefone. Ela achou a história muito interessante, ficou muito impressionada e eles posteriormente se encontraram. Eles tiveram assim, disseram que tiveram uma conexão muito legal, mesmo ele sendo uma criança e ela uma idosa. Ele se sentiu ali, ela já tinha 90 anos, mais de 90 anos na época, mas eles sentiram assim que eles tiveram uma conexão muito legal e que ela sim acreditou que ele poderia ser a reencarnação de seu irmão pelas informações tão precisas, informações que não tinham sido divulgadas na verdade. Ele citou inclusive que o pai dele durante algum período tinha sido alcoólatra inclusive, e falou outras coisas também muito interessantes. E a Anne, a senhorinha, irmã do James Houston Jr., ela disse que não teria como ele saber dessas coisas se não fosse por um aspecto espiritual. Então ela acreditava sim que ele tinha algo especial ali, poderia ser a reencarnação do seu irmão falecido durante a Segunda Guerra Mundial. Então o tempo se passou e hoje em dia o James Lingener, ele tem 22 anos. Recentemente ele deu uma entrevista para Netflix, uma série muito legal sobre reencarnação. Ele tá, eu não sei, no último episódio, eu não vou saber se tá para vocês, mas se vocês quiserem saber, comenta aqui que eu procuro e coloco ali nos comentários para vocês, ou alguém que já saiba também pode fazer isso. Ele tem 22 anos hoje em dia, ele reside na Louisiana e vive assim uma vida bem tranquila, longe da mídia e dos holofotes, como foi a sua infância. Foi muito noticiado na época, saiu até em alguns canais de televisão, em documentário e tal. Os pais dele inclusive fizeram um livro ainda enquanto ele era novo, então muitas pessoas até questionaram isso do livro, mas mesmo os estudiosos dizem que não faria sentido e não teria como eles inventarem essa história toda. Inclusive, uma coisa que eu tinha esquecido de falar é que ele disse para a mãe dele que ele era o James III, ele era o James III, e na época ela achava que era porque ele tinha 3 anos de idade, mas não era por conta disso, era por conta que tinha o James Lingener, que era ele, tinha o James Houston Jr., que era a pessoa reencarnada da guerra, e tinha um outro James que ele citou, que ele fazia parte lá do pelotão de guerra e tal, e que nas pesquisas os pais deles acabaram encontrando esse outro James, então fazia todo sentido que ele fosse o James III, que era como ele costumava assinar durante as obras dele ali, os desenhos dele de criança. Então, outro fator aí primordial e muito interessante. Então, hoje em dia, o James já com 22 anos, mora na Louisiana. Ele não acredita que ele vá se desvincular do James Houston Jr., que foi sim, ele é a reencarnação dessa pessoa, mas que ele tem que seguir em frente. Ele ainda tem algumas lembranças, mas que elas não são tão permanentes. Ele diz que lembra um pouco ainda do acidente, imagina que bizarro, mas ele diz que segue a vida dele normalmente, tenta viver tranquilamente. Pessoal, que caso bizarro! Eu já tinha falado sobre um caso de reencarnação bem no começo do canal, o caso Shanti Devi, que é um caso histórico da Índia, né? Um caso muito antigo, e esse caso bem contemporâneo aí de 2000 para cá, um caso que começou ali nos anos 2000, mas que ainda é uma pessoa viva e muito jovem, que lembra de uma vida passada, assim como outros vários casos. O que vocês acharam? Comentem aqui pra mim. Já conheciam esse caso? Ficaram impressionados? Eu fiquei muito impressionado e por isso eu decidi trazer para vocês. Se vocês gostam desse tipo de caso, comenta aqui pra mim fazer outros casos similares. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Um beijão para todo mundo, até mais e é calafrio!